Balakal kalshi, hikal, pilikil kal, telepal, tidikin mei, haish, haish kulbal. Alguns cristãos sinceros acreditam no chamado dom de línguas como sinal do batismo do Espírito Santo. Falar desta forma se entende como evidência do poder pentecostal. Todo crente convertido deve fazê-lo. E se não o faz, tem um problema. Há quem acredite que isto provém do céu. Talvez, a não ser que na verdade pronunciar de sílabas que não se entende nem mesmo quem as pronuncia não parece representar bem a presença de Deus. E se realmente isto não é certo? E se a Bíblia não ensina isto? Se isto é um fenômeno de autossugestão aprendido e imitado por milhares de cristãos, então esse é um dos maiores enganos da história. E se não é fingido e provém do inimigo de Deus, isto é mais grave. Vou lhe contar em 2 minutos a verdade sobre o dom de línguas. Está preparado? Comecemos. Em todo o Novo Testamento, os dons dados à igreja são para cumprir uma função. Jesus ordenou pregar o evangelho a todo mundo, mas os discípulos só sabiam 1 ou 2 idiomas. Por isso foi feito um milagre. Em Atos 2, o verdadeiro dom não foi glossolalia, e sim xenolosia, que quer dizer Speak a real language that didn't know before. Em Atos 10 e 19 ocorrem casos similares, era um símbolo útil para os não crentes. Mas no capítulo 4, 8 e 9 se derramou o Espírito Santo e não houve dom de línguas. Por quê? Porque não haviam estrangeiros, então não havia necessidade. Curioso, não é? A Bíblia não ensina que falar em línguas seria o único símbolo do Espírito comum a todos os crentes. Alguns afirmam que o dom consiste em orar em idiomas angélicos desconhecidos. Dizem que se pode praticar relaxando a boca e se deixando levar pela euforia. Não há forma de saber se é verdadeiro ou falso, mas falam assim os anjos? Na Universidade da Pensilvânia demonstrou-se que ao falar essas línguas não se ativa as áreas cerebrais da linguagem. O motivo é simples, não é nenhuma forma de comunicação. E 1 de Coríntios 14, como se explica? Desde o capítulo 3, a igreja estava repleta de problemas espirituais, contendas e dissensões. Em Corinto havia tradição de rituais onde se falava a língua dos deuses. Ao mesclar-se o dom real com crenças pagãs, ele tentava definir e pôr ordem na igreja mesmo à distância. Como julgar se alguém diz orar a Deus em idioma desconhecido? Paulo sabiamente assume a crença dos coríntios, debatendo com lógicas do seu ponto de vista. Mas ele encerra o caso no versículo 28. Se não interpreta, cale-se. E é uma jogada de mestre, porque se é um idioma real, poderá ser interpretado sempre. Paulo reduz esse mito em particular a uma experiência subjetiva e inverificável para proteger a igreja. E disse no versículo 13, se alguém fala em língua, peça para interpretar. Se isso não ocorre, não está orando com sua mente. E isso não serve para nada. Todos que balbuciam essas supostas línguas na igreja sem que a traduzam, estão violando um importante mandado bíblico. Porque um dom verdadeiro sempre edifica a igreja, e se não faz, é falso. Por certo, Cristo nunca falou em línguas. Algumas testemunhas sinceras reconhecem que falam em línguas apenas imitando sons, deixando-se levar. É bonito sentir-se especial, ungido, mas esse dom, como temos descrito, não provém de Deus. E se percebe sobretudo por seus frutos. O propósito do Espírito Santo, segundo Atos capítulo 1, é capacitar para pregar o Evangelho. E não para emitir ruídos sem sentido que não trazem crescimento, consolo e esperança a ninguém. Não se deixe enganar. E como sempre, lembre-se, a maioria pode estar equivocada.